E dando sequência à nossa programação, passamos à apresentação do terceiro e último painel do nosso evento, que nos traz o tema Ações Institucionais para o Avanço do BIM no Brasil. Para ministrar a palestra Estratégia BIM-BR com o Governo Federal, como o Governo Federal vai acelerar a disseminação do BIM no Brasil, eu convido a servidora pública de carreira, jornalista de comércio exterior, do Ministério da Economia, possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e MBA em Projetos pela FGV. Atualmente ocupa o cargo de subsecretária da Indústria da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Atuou como coordenadora geral das indústrias intensivas em mão de obra e de bens de consumo da Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do MDIC de 2011 a 2019 e exerceu ainda a função de diretora de Insumos Básicos e Trabalho, presidente substituta do Comitê Gestor da Estratégia BIM-BR, CG-BIM, a senhora Thalita Saito. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Como que eu faço para... É só aqui para esse aqui, né? Para frente aqui é um pointer. Tá bem. Tá bem, obrigada. Bom dia a todos. Uma grande honra estar com vocês aqui novamente. Nós estivemos juntos já em outros eventos, no ano anterior, no primeiro encontro, né, no primeiro seminário. Muito obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar com vocês aqui. Saber que é uma grande parceira a longa data. E hoje eu vim aqui para contar um pouquinho do nosso trabalho histórico, né, em relação à disseminação da estratégia BIM-BR no Brasil. Bom, temos aqui 19 minutos para falar, vou tentar ser bem breve, afinal de contas estamos já avançando na hora do almoço, vocês já devem estar ansiosos, né? Bom, obrigada pela paciência por estar aqui e aguentar um momento de fome, né? Bom, por que o governo federal se empenha tanto, né, em disseminar o BIM no Brasil? Isso é óbvio, né? Essa lâmina mostra as potencialidades que o BIM pode trazer para a nossa realidade, né? Tanto do governo federal quanto da iniciativa privada. Por isso que o Ministério da Economia, obrigada, isso é importante, uma aguinha aqui, está capitaneando esse trabalho já há 2 anos, mais ou menos, de organização, né, e de presidência da governança institucional ali do setor público para disseminar rapidamente o BIM no território brasileiro. Eu estou com um problema no retorno. Aqui não está aparecendo para mim a imagem de trás. Será que alguém poderia me ajudar? Aqui a televisão não está funcionando. Bom, enquanto não resolvemos, eu vou lendo por aqui, então. Temos, então, as possibilidades de visualização 3D, construção virtual, extração automática de quantidades, simulações de desempenho, detecção automática de interferências, documentação mais consistente, construções mais complexas, viabilização da industrialização, viabilização do uso de novas tecnologias e análise de construibilidade. O que nós esperamos, né? Por que o governo federal está tão empenhado nessa missão? Porque o BIM traz transparência, traz mais transparência para as licitações públicas e para todo o processo que está envolvido no sistema. Ele traz um ganho enorme em gestão. Né? Um ganho em gestão equivale em redução de custos, mais economicidade nas compras públicas, mais produtividade para o setor de construção civil também. Então, é algo que a gente almeja, inclusive a nossa secretaria, que eu respondo aqui hoje, né, eu estou representando o Ministério da Economia, na Secretaria de Produtividade, justamente tem esse foco. Então, essa política tem sido prioritária desde o início, desde que a equipe de transição chegou, a gente elencou, né, o grupo BIM, a estratégia BIM-BR e o CG-BIM como fatores prioritários para a gente dar sprint nesse começo dessa gestão. Redução de custos, acurácia de prazos, os prazos estabelecidos eles são cumpridos com mais assertividade, melhoria na comunicação, trabalho colaborativo, sustentabilidade, rigor técnico, agora o retorno voltou, detecção de conflitos, melhoria no desempenho e mais flexibilidade, ou seja, mais facilidade para a customização.
Portanto, nesse sentido, a gente publicou o decreto 9377 em 17 de maio do ano passado. Esse decreto ele tem duas finalidades básicas. Primeiro, ele instituiu, né, a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modeling e também criou a governança para trabalhar nessa estratégia, para executar a estratégia que foi publicada. Qual que é a finalidade principal dessa estratégia? É promover um ambiente adequado ao investimento em BIM e sua difusão no país. Quais são os componentes do comitê, da institucionalidade que foi criada? São esses ministérios que estão listados aí. São 8 pastas, né, presidenciada pelo Ministério da Economia, mas temos também a Casa Civil, MCTIC, Defesa, Saúde, Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o antigo Ministério das Cidades, o Ministério da Infraestrutura e PPI. Como está formado o grupo gestor, né? Você tem ali em cima, em azul, o CGBIM, que é a instância que toma as decisões, né, as deliberações são feitas nessa instância. É um grupo de alto nível, formado por titular e suplente de cada ministério que foi listado na lâmina anterior. Esse grupo ele é subsidiado pelo GTEC-BIM, que é o grupo técnico. Então, temos ali titulares e suplentes também de cada ministério que compõem o CGBIM. Mas, de esfera mais técnica, é um grupo que mergulha mais nos assuntos e realmente, digamos assim, põe a mão na massa, né? O grupo que realmente trabalha e propõe as atividades. Esse grupo ele é subsidiado pelos grupos de trabalho. Os grupos de trabalho ele tem uma composição mais mista, tanto a academia, a iniciativa privada, o governo, aí toda a iniciativa, o sistema produtivo envolvido está trabalhando nesses grupos de trabalho para, aí sim, propor projetos, programas específicos, geralmente mais setoriais, mais verticalizados para o CGBIM. Essa é a estratégia que foi lançada em maio do ano passado. Ela é composta por 9 objetivos estratégicos. O primeiro tem muito a ver com comunicação, né, difundir o BIM e seus benefícios. Isso mesmo no governo, eu imagino também que no setor privado ainda acontece muito das pessoas não conhecerem o BIM. O que é o BIM? Né? Como que eu trago isso para a minha realidade? Quais são os benefícios de eu investir nesse novo mundo que é BIM? Então, é importante a gente comunicar, porque isso ajuda muito na disseminação. O item 2 seria coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM. Então, tem que ser uma atividade bem planejada, bem coordenada, né, para que a gente consiga rapidamente atingir as principais metas que nós almejamos. O grupo 3 é criar condições favoráveis para o investimento público e privado em BIM. Isso aí nós estamos pensando no sentido, poxa, as linhas hoje existentes no mercado de financiamento, elas estão adequadas ao investimento em BIM? Né? Se não estão, como vamos adequá-las? Né? Como incentivar esse investimento? O item 4 é estimular a capacitação em BIM. Aí é criar uma agenda de trabalho e incentivar a capacitação profissional, né? A capacitação profissional tanto do setor público quanto do setor privado. O item 5 é propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para as compras e contratações públicas com o uso do BIM. Afinal de contas, BIM é um modelo da informação. Eu costumo dizer isso sempre, né, quando eu falo do BIM. Uma informação desorganizada é um desserviço ao invés de um serviço. Então, precisamos ter regras, precisamos ter parâmetros, guias, protocolos, algo que organize todo esse trabalho que vai ser feito ao longo do processo. 7. Desenvolver a plataforma e a biblioteca BIM. Isso foi uma grande entrega também que fizemos em parceria, né, com a BDI, que também tem nos ajudado desde o início, é um grande ator envolvido nesse processo. Inclusive, deixo aqui para vocês a oportunidade também de acessar a Biblioteca Nacional BIM, a plataforma BIM, que é um instrumento importante para a gente disseminar e reduzir custos nesse processo todo. 8, estimular o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM. E o 9 é em relação à concorrência, né? A gente sempre manter a concorrência ativa. Uma concorrência é sempre uma concorrência leal, evidentemente, ela veio ajudar muito nesse mercado. Então, por isso que a gente incentiva a todo momento padrões neutros de interoperabilidade em todos os processos que a gente se envolver. Bom. Quais são os indicadores e metas?
Ao final do processo, teremos que reduzir custos em minimamente 9,7%. Queremos aumentar 10 vezes hoje o mercado de BIM, né? Minimamente 10 vezes é a nossa meta. Aumentar a produtividade em 10% e aumentar o PIB da construção civil em quase 30%. Isso é algo que a gente vai fazer. A gente não está almejando, a gente com certeza vai atingir esses objetivos. Como? Esse é o nosso caminho, né? A gente estabeleceu um roadmap que estabelece um cronograma, as principais linhas de atuação, as prioridades a serem desenvolvidas, né? Isso que resume todo o trabalho do grupo ao longo desse processo. Lançamos a estratégia em 2018, temos um primeiro recorte, na primeira virada de chave em 2021, a segunda em 2024, em 2028, realmente a gente pretende estar com o BIM praticamente em todo o mercado. Um dos principais motores de qualquer estratégia governamental, não seria muito diferente aqui para o BIM, é utilizar o poder de compra como um incentivador do mercado. Então, o governo federal, como um grande player no mercado, né, como um grande comprador, ele pode estimular o investimento privado também em BIM. Então, como que nós pretendemos fazer a utilização do poder de compra? Em 3 fases, como o roadmap estava mostrando, né? A primeira fase seria em 2021, em janeiro de 2021, a segunda fase em janeiro também de 2024 e a terceira fase em janeiro de 2028. Muitos nos perguntam, né, por que vocês precisavam fazer esse escalonamento, esse poder de compra de forma gradual? Porque, ao mesmo tempo que nós estaremos estimulando a demanda ali, a gente tem que preparar também a oferta, né, para que venha a compasso. Porque, caso um dos dois esteja desequilibrado, a gente pode criar um choque ali no mercado, um desequilíbrio no mercado, com editais vazios, excesso de demanda, que o setor privado, eventualmente, possa não ter condições de cumprir toda aquela demanda que venha. Então, é importante a gente sinalizar muito claramente o que nós vamos demandar, como nós vamos demandar, que disciplinas que a gente está falando, que BIM é esse que a gente vai pedir nos processos licitatórios. Então, o governo federal está muito empenhado em efetivamente deixar muito claro para o mercado qual é o caminho que a gente vai trilhar, qual é o compasso desse caminho, né, qual é o cronograma desse caminho, para aí, nesse meio tempo, o setor privado, e também nós, do governo, precisamos nos preparar, não é só o setor privado, mas prepararmos a contento para essa demanda que chegará fortemente, já está no mercado, mas que tende a ficar cada vez mais forte ao longo desse processo. Por isso, também resolvemos trabalhar com programas pilotos, né? Então, o primeiro passo é selecionar alguns programas pilotos. Selecionamos 5 programas que estão listados aí. O primeiro programa é relacionado ao programa de investimentos em aeroportos regionais, gerido pelo Ministério da Infraestrutura. Meus colegas estão aqui, eu os vi há pouco tempo. É um importante programa que vai nos ajudar nesse processo, que tem muitos passos já trilhados, tem uma maturidade muito boa. O outro programa também é capitaneado pelos nossos anfitriões de hoje, do DANIT, que é o programa ProArte, relacionado a obras de arte especiais, então pontes, né, serão também foco de trabalho desse grupo. O terceiro programa, ações executadas nos imóveis jurisdicionados do Exército Brasileiro, são as obras focadas, então, no Exército. O quarto seriam as obras da Marinha do Brasil e o quinto, ali, da Força Aérea Brasileira. Além do recorte que nós fizemos em programas governamentais, fizemos também outros recortes, como eu falei, para definir muito claramente ao mercado o que vai chegar e quando vai chegar. Bom, o primeiro passo seria focar em projetos, ou seja, pré-obra. Então, todos os procedimentos, todos os usos BIM relacionados a projetos serão priorizados a partir de 2021. A partir de 2024, entraríamos no processo que percorre a obra em si. E, a partir de 2028, entraria o pós-obra. Tipos de empreendimento. Começaríamos com construções novas, ampliações ou reabilitações,
A partir de 2024, já avançaríamos para reformas. Relevância, né? É importante a gente também ter esse foco de trabalhar com o que realmente vai fazer diferença. Né? A gente está trabalhando com programas piloto, a gente tem que demonstrar para o mercado, e o mercado eu tomo aí como o mercado público também, que o BIM é um grande salto, né? Que o BIM vai trazer saltos enormes em competitividade, em produtividade, redução de custos, aquela questão relativa a prazos, a pegada de carbono, sustentabilidade, isso tudo a gente tem que mostrar empiricamente, com casos concretos. Então, o que importa no começo desse trabalho? É trabalhar com obras de grande vulto, né, consideradas de grande relevância. A grande relevância aqui não quer necessariamente dizer que trabalharemos com obras de grande porte. Pode ser. Mas pode ser obras de grande porte, ou obras de grande complexidade, ou obras de alta replicabilidade. Quem vai dizer o tipo de obra, quem vai dizer o que é de grande relevância é o gestor daquele programa que foi selecionado ali pelo governo federal. Então, no caso, o DENIT vai publicar um ato administrativo dizendo para o DENIT é considerado grande relevância a obra descrita dessa maneira. Então, cada programa piloto vai caracterizar o que considera de grande relevância, mas é claro aqui, sempre com essa intenção de trabalhar com o atacado, né? E fugir um pouco do varejo nesse primeiro momento. E, a partir de 2028, a gente vai avançando para as demais obras que não forem consideradas de grande relevância no início. Disciplinas. Então, a partir de 2021, serão exigidos, né, nos processos licitatórios dos programas pilotos que nós selecionamos, como piso, né, sempre é importante deixar isso muito claro. O mandate que vem, né, a compra pública, ela vai estabelecer pisos, requisitos mínimos, mas fica facultado ao órgão comprador, né, ao órgão demandante, pedir algo a mais, se for considerado oportuno pelo gestor do programa. Mas, como piso, serão modelos de arquitetura e engenharia de estrutura, hidráulica, AVAC, que é aquecimento, ventilação e ar-condicionado, e elétrica. Como que está, né, essas políticas mundiais de disseminação do BIM? Esse foi uma figura, um trabalho que foi realizado pelo BID, que a gente está pegando emprestado aqui hoje, eles mostraram no último encontro que nós tivemos, só para a gente ter uma noção que o Brasil está indo ao passo que o resto do mundo está fazendo também, né? A gente está acompanhando o mundo inteiro está observando, está almejando trazer o BIM para a realidade, né? Algo que a gente sabe dos benefícios, não convém a gente ficar martelando isso, porque hoje, ainda mais para esse grupo seleto que nós temos hoje, todo mundo sabe, senão não estaríamos aqui, né? Sabemos dos potenciais, sabemos dos benefícios do BIM, então é importante a gente unir esforços e nadar na mesma direção. É isso que o mundo está fazendo. A linha azul ou verde, eu não sei discernir muito bem a cor ali, mas são os países que já têm um mandato vigente, que o governo já está atuando fortemente no mercado. Vermelho são os países que já têm um mandato fixado e que esse mandato está em curso, digamos assim. E o laranja, o amarelo ali, são os países que já estão em estado avançado de publicar sua estratégia também. Bom, dentro da nossa agenda, nós temos uma proximidade muito forte, né, muito profícua, que gera muitos frutos com o Reino Unido. Nós temos um documento assinado, um MOU com o Reino Unido, para estabelecer as bases para a troca de informações, aprendizado mútuo sobre estratégias nacionais de difusão do BIM e encorajamento de oportunidades de negócios. Fizemos uma série de atividades, né, documentos assinados, seminários, missões técnicas, workshops, o que tem nos ajudado muito na elaboração e na implementação de políticas públicas. Também temos aqui, é importante citar, foi criado recentemente, né, a Rede BIM de Governos Latino-Americanos. Justamente é muito oportuno falar disso hoje, porque as reuniões estão acontecendo nesse exato momento no Uruguai, em Montevidéu. Nossa equipe está lá também, participando das negociações. Esse grupo ele é formado por 5 países. Né, ele foi criado com essa formação, que é Brasil, Chile, Argentina, México e Uruguai. Cada um com o seu nível de maturidade, cada um com a sua estratégia de disseminação do BIM, mas essa discussão e essa aprendizagem que o Melhores Práticas está sendo muito rico para todos os países envolvidos.
Tivemos também ali o segundo encontro BIM. Como eu falei, o primeiro encontro aconteceu no Chile, né, em maio do ano passado. Esse segundo encontro aconteceu aqui em Brasília, que foi em final do ano passado, novembro, aqui na capital do país, com os seguintes países observadores, Colômbia e Costa Rica. E agora eu entraria nas principais ações desenvolvidas até o momento, né? Qual foram as principais entregas que esse grupo realizou durante esse processo todo? Bom, iniciou-se, você vê que não é algo que é recente, né? O governo federal já está acompanhando esse assunto, já está interessado nesse assunto há algum tempo. Em 2015, fizemos um estudo comparativo em parceria com a União Europeia. Muitos de vocês devem ter tido acesso a esse estudo, ele é público, né? Está em vários websites aí que é de fácil acesso, que nos deu ali o caminho das pedras em como iniciar esse trabalho, quais seriam os principais atores envolvidos. Logo em seguida, em 2016, fizemos eventos, né, ciclo de difusão de melhores práticas, assinamos o MOU com o Reino Unido, fizemos palestras no Brasil todo para disseminação do BIM. Em 2017, em parceria com a BDI também, que como eu falei, né, tem nos acompanhado desde o início desse processo, lançamos os guias BIM, que também está à disposição dos senhores, realizamos missões técnicas, workshops, e lançamos o Comitê Estratégico CE-BIM, juntamente com seus grupos ad hoc, que foi a primeira institucionalização que nós tivemos para organizar a casa, para colocar o governo todo junto, com os passos bem delimitados, né? Então, foi em 2017 que isso aconteceu. No ano seguinte, em 2018, lançamos a estratégia de disseminação da BIM-BR, lançamos a agenda de ações, o mapa estratégico e o roadmap, que foi demonstrado aqui. Lançamos a plataforma, a biblioteca BIM e os encontros de governo latino-americanos. Claro, não deixar de mencionar a institucionalização do comitê gestor, pelo decreto presidencial. No começo desse ano, apesar dos pesares, que sabemos que tivemos algum tempo para organizar a casa, que houve troca de gestão e uma reforma administrativa muito rica, né, muito grande, a gente conseguiu já fazer uma série de ações nessa agenda. Já conseguimos fazer um workshop com o Reino Unido, eles vieram para cá para trabalhar a questão de melhores práticas para projetos pilotos. Já chamamos o GTEC BIM, criamos 2 grupos de trabalho, e estamos agora realizando o terceiro encontro dos governos latino-americanos. Próximos passos. Eu vou muito rapidamente aqui, porque meu prazo já expirou. Composição e funcionamento dos grupos de trabalho. Iniciaremos, então, com o grupo de trabalho dos projetos pilotos, aqueles 5 projetos que eu mostrei anteriormente, e um grupo específico de capacitação. Publicação de decreto sobre a governança da estratégia BIM-BR, porque precisamos republicar aquele decreto anterior, porque houve alteração na estrutura administrativa. Implementação do programa de compras públicas, esse escalonamento também que eu demonstrei aqui. Eventos de sensibilização no território brasileiro. E, por último, implementação das demais ações previstas no roadmap. Agradeço a oportunidade novamente, estou à disposição, esse é o nosso contato. Sintam-se à vontade de mandar dúvidas, comentários, críticas, sugestões. Afinal de contas, o governo federal ele serve a vocês, né? Nós somos servidores públicos, estamos aqui para atender às necessidades da sociedade. Então, por favor, nos ajudem a direcionar políticas eficientes e eficazes com esse objetivo que nós temos aqui hoje de trazer cada vez mais economicidade para as obras públicas, cada vez mais contratar novas obras públicas com o menor custo possível e com maior qualidade e rigor técnico. Obrigada. Muito obrigada, senhora Thalita Saito, que dentro em pouco retorna aqui para o nosso momento de debates. E dando continuidade às apresentações deste painel, passamos agora à palestra que nos traz o tema Projeto BIM Fórum Brasil. Para tanto, eu convido o engenheiro e doutor em engenharia elétrica, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,
coordenador do programa de mestrado profissional em inovação na construção civil da USP e relator do GT Objetos BIM da ABNT, CE 134, com intensa atuação na área de BIM no país, tendo participado como especialista no desenvolvimento da estratégia BIM-BR. Foi coordenador técnico das últimas 9 edições do seminário BIM do Sinduscom São Paulo, além de presidente do júri do Prêmio de Excelência BIM. Senhor Eduardo Toledo. Obrigado. Boa tarde agora já, né? Vamos lá rapidamente. Quero falar um pouquinho para vocês sobre o projeto do BIM Fórum Brasil. Começar com motivação, né? O porquê desse, o que motivou esse projeto. Bom, esse gráfico que tem aí, alguns de vocês talvez já conheçam, né? Ele é do modelo de macromaturidade BIM do Bilal Sucar, né? Que foi palestrante internacional desse evento aqui no ano passado, e é um modelo construído para a gente medir a maturidade da adoção de BIM em grandes mercados ou em países, né? É um modelo que tem 8 componentes, né? Vocês estão vendo aí, numerados de 1 a 8, e eu queria destacar essa em particular, que é Champions and Drivers, né? Líderes e impulsionadores. É um modelo que tem 5 níveis, né, de maturidade crescentes, né? Então, vamos olhar como é que a gente pode classificar ou enquadrar a maturidade de um país nessa componente, né, nos vários níveis. Se a gente olhar, eu poderia dizer que em 2017 o Brasil estava mais ou menos com a maturidade média baixa, né? Havia um ou mais líderes voluntários ou impulsionadores BIM informais atuando no país, o que é excelente, né? Então, a gente vê iniciativas como a CEBIC, a Abramat, a BDI, a ABS, as BEA, todos esses órgãos e entidades, a própria academia, desenvolvendo ações importantes no sentido de ampliar a adoção no país. Então, nós estávamos lá. Nós demos um passinho importante em 2018, quando foi criado, né, a estratégia BIM-BR, né, onde a gente já pode dizer que há um grupo estruturado, um comitê unificado, que seria o próprio comitê gestor, né, dirigindo essa implantação BIM no país. O que nós queremos agora é passar, subir mais um degrauzinho nessa escala de maturidade, né? Então, nós queremos que, a partir de 2019, nós conseguimos nos enquadrar nessa definição, onde existem impulsionadores que coordenam todas as ações de macroadoção, minimizam sobreposição de atividades e atuam sobre as lacunas na difusão. Então, isso é muito importante. Quer dizer, é assim que a gente vai conseguir avançar mais um grau da maturidade. Então, repetindo aqui, né, então, para que a gente possa coordenar essas ações a nível nacional, harmonizar as ações, evitando que haja sobreposição. Eu não preciso nem falar, né, existem várias sobreposições, e a gente atuar sobre aquilo que não está sendo feito efetivamente, né? Existem gaps, lacunas que nenhuma dessas entidades está atacando agora. A gente sabe que os recursos, tanto financeiros, quanto humanos, quanto de tempo, disponíveis para o BIM são extremamente escassos. A gente precisa, portanto, maximizar esses resultados. E, além disso, a indústria da construção, né, tem uma enorme necessidade de reduzir desperdícios, seja de material, de mão de obra e de tempo, seja em obras públicas ou privadas. Então, tudo isso motiva a gente ou motivou, né, a CEBIC a propor a criação de um fórum, né, um Fórum BIM Brasil, né, com esses exatos objetivos. Para isso, encomentaram aí no final do ano passado um estudo para desenvolver um fórum nos moldes de outros fóruns BIM que existem aí pelo mundo. Esse trio aí foi contratado para isso, né? O Rogério Suzuki, que deve estar aqui, está ali, o Wilton, que na época ainda não era do governo, né, mas participou, e eu. Então, esse trabalho foi contratado com a premissa de que este fórum fosse independente, né, não necessariamente ligado a nenhuma entidade, que ele fosse neutro,
ou seja, que as suas ações não tivessem necessariamente vieses de nenhum dos interessados, né, da cadeia de construção, e que, ao contrário, ele fosse representativo de todas as entidades da cadeia de valor da construção, que fosse alinhada à estratégia BIM-BR, né, do governo federal, que tivesse sustentabilidade financeira própria, ou seja, não dependesse de outros recursos, a não ser dos que ele capta diretamente, e que ele congregasse, então, outras entidades que atuam no setor. Então, esse projeto foi elaborado com 5 fases, não a primeira para a gente observar o que é que já existia no mundo, né, semelhante a isso, depois propor uma estruturação organizacional que atingisse aquelas premissas, fazer um estudo de uma estruturação financeira, então, previsão dos custos de operação e das entradas de recursos, né? Como é que seria isso? Voltando aqui, propusemos também um estatuto inicial para essa entidade, aí, finalmente, um portfólio de projetos, né? Então, ou seja, a estruturação completa deste fórum. Então, vou mostrar para vocês alguns resultados disso. Então, na parte das entidades correlatas, nós levantamos 50 entidades, nós paramos em 50, existem muito mais, em 40 países diferentes. O Tarmo mostrou hoje uma delas, da Finlândia, né, com esse exato objetivo. Curiosamente, 8 dessas entidades carregam a denominação BIM Fórum, né, e algumas muito próximas aqui da gente, são vizinhos, né, o BIM Fórum da Argentina, do Chile, da Costa Rica, do México, do Panamá e do Uruguai. Todos esses países têm os seus BIM Fóruns. O mais famoso deles é o BIM Fórum americano, né, a especificação LOD, né, que boa parte de vocês conhece, é justamente produzida aí pelo BIM Fórum dos Estados Unidos. Vejam a linha de tempo, né? Então, já é uma coisa relativamente antiga. Então, pelo menos o BIM Fórum do Chile surgiu em 2014, e a gente percebeu que realmente o Brasil estava um pouco atrasado nesse tipo de iniciativa. Foi estabelecida a missão básica, então, uma missão de coordenar esses esforços, harmonizar os esforços, né, para difusão e adoção do BIM no país, de forma neutra, né, e harmônica entre todas as entidades, no sentido de aumentar a competitividade, qualidade e produtividade da indústria, e fazendo isso através de pesquisa, capacitação, suportando a padronização que é feita pela BNT, e desenvolvendo boas práticas, né? Então, essa é a grande missão deste fórum. Propõe-se que os membros associados desse fórum sejam apenas pessoas jurídicas, né? Então, ou seja, não podem ser pessoas físicas, mas, é claro, posso ter um escritório de arquitetura com o titular e mais um estagiário, sim, já é uma empresa, ele poderia se associar, mas a ideia é que sejam entidades. Então, que tipo de entidades? Aquelas representativas do setor público-privado, então a CEBIC, por exemplo, a BDI no setor público, instituições de capacitação de ensino, universidades, o Senai, por exemplo, empresas públicas e privadas, então o DENIT, a Petrobras, construtoras, empreiteiras, escritórios de projeto, os órgãos da administração pública e as ONGs. Então, todo mundo, a ideia é que todo mundo esteja representado, todo mundo que tem interesses no BIM, na cadeia de construção, estaria representado. Aqui tem uma ilustração muito rápida, eu vou detalhar alguns órgãos desse organograma, né? O grande desafio é, tá bom, como é que eu organizo essa entidade de tal forma que eu garanta essa neutralidade, que eu garanta que não vá haver um viés, que nenhum setor independente, ou subsetor, né, dentro da construção, independente do seu poder financeiro, comece a dominar esse organismo e levar para o lado que interessa. Então, essa que é o pulo do gato numa estruturação como essa. Então, vejam, a ideia é que os membros, né, e os membros, tem pessoinhas aí no slide, mas vamos lembrar que são entidades, né, são representantes dessas entidades. Uma entidade, ao se associar ao BIM Fórum, ela deve
se enquadrar num dos 7 colegiados disponíveis, que são estes aí. Então, um colegiado de proprietários, incorporadores e investidores, outro de governos e autarquias, um terceiro de empreiteiros e construtores, instaladoras, um quarto de escritórios de projeto, coordenação, consultoria e gerenciadoras, um quinto de fabricantes de componentes de construção, um sexto de desenvolvedores de software e um sétimo representando a academia e as entidades de capacitação. Vejam só, esta organização é baseada nos interesses, vamos dizer assim, nos interesses de cada um dos stakeholders que a gente tem na cadeia, né? Essa aqui é a forma de organização. E veja embaixo tem cadeirinhas, né? Uma quantidade de cadeirinhas. Estas cadeirinhas, estes colegiados, eles elegem representantes que vão ocupar cadeiras no Conselho Administrativo, que é o órgão de gestão máxima do BIMFOR, ou seja, toda a política, a atuação estratégica e política do BIMFOR é definida pelo Conselho Administrativo. E essas cadeiras estão pré-definidas e associadas a cada um dos colegiados, de forma que, por mais dinheiro que algum colegiado coloque, etc., ele sempre vai ter um número limitado, ele não consegue dominar esse conselho dessa forma, ok? Temos uma parte super importante, que é aquela que põe a mão na massa, que é quem efetivamente leva para frente todos os projetos, que é o Comitê Científico e Técnico, né? Logo embaixo vocês veem, tem os grupos de trabalho que vão desenvolver os projetos. Que projetos? Os projetos definidos pelo Conselho Administrativo, né? Esses grupos de trabalho são criados e extintos de acordo com essa necessidade. Existe lá um coordenador geral e um vice-coordenador. Quais são as receitas do BIMFOR, né, previstas? Bom, primeiramente, obviamente, as anuidades dos associados, mas também a organização de eventos, cursos, doações que possa receber, e aí as despesas operacionais de uma entidade como essa, né? Falando um pouquinho do estatuto, tem 87 artigos, quer dizer, foi amplamente estudado, quer dizer, isso é uma base, mas é importante dizer, isso é uma base, né? Assim que esteja estabelecido um conselho administrativo, a primeira coisa é revisar esse estatuto, quer dizer, está ok? O estatuto deve ser desenvolvido por aqueles que vão gerir, né, para frente aí a entidade. E tem um portfólio de projetos, tem várias sugestões, não vou listá-las aqui, mas o importante é entender que esta lista de projetos vai vir da demanda dos associados. Então, se você quer ver o seu projeto ou tem interesse em alguma linha, alguma coisa que se desenvolva, deve se associar e deve, então, propor isso ao Conselho. Benefícios muitos, eu diria que o principal é fazer o BIM avançar no país. Isto é de interesse de muitos agentes dentro da cadeia de construção. Obviamente, todos os fabricantes de software querem que o BIM seja difundido o mais possível. Obviamente que o governo quer ver o BIM difundido o mais possível. Os grandes clientes querem ver o BIM difundido para que ele tenha mais fornecedores. Então, isso, eu diria que esse é o benefício básico e essencial, que é ajudar a fazer o BIM progredir. Outra coisa que eu diria, né, além dessas, destacar a marca, estar associado com uma iniciativa inovadora, etc., eu acho que essa questão da gente poder fazer com que esses poucos recursos, né, sejam canalizados de uma forma muito mais eficaz. Por exemplo, a gente vê um monte de eventos BIM pipocando no Brasil inteiro. Às vezes a gente, já participei de muitos deles em estados que estão começando, engatinhando nesse setor. Para eles montar um evento desse tipo é muito difícil. Quem são os palestrantes? Quem eu chamo? Como é que começa? Como organiza? Quais são os temas? Não faz ideia disso. Uma instituição desse tipo organiza um evento desse em uma semana. Por quê? Porque está tudo pronto, já sabe quem são as pessoas, os temas, as necessidades, né? Então, isso propiciaria um avanço bastante grande, uma capilarização das iniciativas, que é o que a gente precisa. Então, concluindo, meu tempo está estourado, a proposta do BIMFOR era harmonizar as iniciativas e focar os esforços, então fazer mais com o que a gente já tem. E se a gente conseguir
captar mais recursos, porque outras entidades percebem que isso é uma iniciativa importante, a gente vai aumentar esses recursos, né? Lembrar isso, então, que a estrutura de governança do Fórum não permite o domínio por algum grupo específico, que eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Aí, com isso, a gente vai avançar aí no grau de maturidade da implantação de BIM no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, senhor Eduardo Toledo. E para ministrar a última palestra do dia, com o tema Normalização BIM no Brasil, a ABNT, CE 134, eu convido agora o agente de inovação do Senai São Paulo, especialista em gestão, coordenação e desenvolvimento de projetos de inovação. Atualmente é responsável pela coordenação do Instituto Senai de Tecnologia em Construção Civil, coordenação institucional da rede BIM Senai e a coordenação da Comissão de Estudos Especiais da ABNT para modelagem das informações da construção, a ABNT CE 134. É pós-graduado em gestão de processos agroindustriais com ênfase em bioenergia, certificado em gestão de projetos e graduado em tecnologia de projetos. O senhor Rogério Moreira. Obrigado. Bom dia a todos. Prazer revê-los. Aqueles que eu ainda não conhecia, prazer conhecê-los. Falo hoje em nome da coordenação da Comissão de Estudo Especial para a Modelagem da Informação da Construção, BIM, a CE 134. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade da gente tentar fazer a continuidade das ações de mobilização para o tema, normalização BIM no Brasil. Tentarei ser o mais breve possível, dentro do tempo que havia sido disponibilizado, e desde já informo que estou à disposição, pós-evento, ao longo do caminho, para a gente se aproximar e dar continuidade a essas ações com a maior celeridade possível. Bom, o tema que foi solicitado é normalização BIM no Brasil. O que está acontecendo na ABNT CE 134. Obrigado pela apresentação que foi feita, eu não vou aqui estender. Normalização. É importante entender os objetivos de normalização e o que se refere, para a gente seguir o mesmo pensamento, né? Além de a clara vistas para obter um grau de ótimo de ordem em um dado contexto, isso trazendo para o universo BIM quais são as boas práticas, quais são as técnicas que já foram testadas, tanto no universo nacional, quanto no âmbito internacional e nos principais players que têm publicado grandes cases de aplicações BIM que trazem resultados relevantes para toda a cadeia envolvida. Em função desses estudos, aí sim consiste em elaborar, difundir e implementar essas normas. No Brasil, que estágio que a gente está? Quando a gente fala de elaboração, a gente fala de abordar aquilo que já foi claramente estudado, desenvolvido, testado, aplicado e transformar num documento técnico que possa nortear um determinado mercado. Quando a gente fala nortear um mercado, estamos falando tanto de ações tecnológicas quanto apoiar a criação de um ambiente de negócios para uma ação mercadológica. Por isso, a pauta de sinergia com as ações do governo. No Brasil, a normalização BIM está no estágio de elaboração. Esse estágio de elaboração, eu vou dar uma visão geral do quadro de normas que estão desenvolvendo, hoje apresenta uma clara aceleração. Hoje eu falo a partir de 2018, início de 2018, ao longo do ano de 2018, um pouco em sinergia com o quadro que o professor Toledo acabou de apresentar, o avanço das maturidades e mobilização de players, e dada a atual mobilização e ampliação da participação das partes interessadas, a gente conseguiu obter uma ampla aceleração de janeiro para cá. Qual que é a nossa meta? É concluir o atual plano de normalização setorial entre o fim de 2019 e ao longo de 2020. De qual plano de normalização setorial atual estamos falando? E aí sim, a partir de 2020, apoiar a difusão e implementação das normas com cases práticos de referenciação das normas em todos os processos de contratação, desenvolvimento, execução de obra, etc. Hoje, o programa tem principalmente 6 grandes grupos.
Nós temos... fiquem tranquilos, a apresentação vai ser disponibilizada para todos, tá? Um primeiro grupo trata da organização da informação da construção. Um segundo é o sistema de classificação da informação da construção. Os requisitos de objetos para a modelagem da informação da construção. E aqui um destaque nesses requisitos de objetos para a modelagem é que é um trabalho pioneiro do mercado brasileiro. A produção e gerenciamento de informações de dados por meio da modelagem refere-se a processos. A estrutura de dados para catálogos eletrônicos e diretrizes para bibliotecas do conhecimento e bibliotecas de objetos. O que significa cada um desses itens, né, de forma resumida? Quando a gente fala de organização da informação para a construção, estamos falando da ABNT-NBR ISO 12006. Ela já está publicada, é referência direta a ISO 12006. Estabelece a estrutura para o desenvolvimento do sistema de classificação do ambiente construído. É ele que norteia o sistema de classificação. Isso abordando toda a diversidade de tabelas de classificação. O pessoal do DENIT deu uma prévia aqui, uma abordagem. Parabéns pelo trabalho que foi feito lá sobre o case piloto do ProArt. E recomenda uma variedade de classes de objetos da construção. O segundo conjunto, que tem partes já publicadas, é a ABNT-NBR 15965. Essa norma está prevista em 7 partes. Já tem 4 partes publicadas e estamos trabalhando na finalização de 3 partes. Ela define e apresenta a terminologia, os princípios do sistema de classificação e os grupos de classificação para o planejamento: projeto, gerenciamento, obra, operação e manutenção da construção civil. O terceiro item que está em desenvolvimento refere-se aos requisitos de objetos para a modelagem da informação da construção. Esse que eu citei, que é um trabalho pioneiro, hoje ele encontra-se como um novo item de trabalho, não temos ainda um número ABNT definido, ele será dado quando for para a consulta nacional. O objetivo principal é estabelecer requisitos para o desenvolvimento de objetos para a modelagem da informação e suportar todos os processos do ciclo de vida do empreendimento. Quando a gente está falando de requisitos para o desenvolvimento de objetos, hoje, talvez, já é muito mais palatável a todos a terminologia relacionada a nível de detalhamento, LOD. Aqui, nesse grupo de normas, que pretende abordar N usos de modelos ao longo dessas fases do ciclo de vida, nós estamos referenciando principalmente o nível de informação contida nos objetos que suportam os modelos. Então, um pequeno exemplo, quando fala-se de desenvolvimento de um projeto de concepção arquitetônica, quais que são os requisitos que os objetos de bibliotecas ou templates têm que minimamente apresentar para dar entrada nesse projeto de concepção arquitetônica e quais são as informações que os modelos e os objetos têm que entregar na saída desse processo? É a isso, resumidamente, que está se referindo esse grupo de normas. O quarto item trata da produção e gerenciamento de informações e dados por meio da modelagem da informação da construção. Esse também é um item que está em desenvolvimento, já está aberto e publicado. Visa estabelecer os conceitos, princípios e requisitos para o gerenciamento da produção da informação e suportar os processos de negócios de todo o setor da construção ou ambiente construído através do BIM. Essa norma está referenciada na série ISO 19650, no entanto, não é uma tradução direta. É um grande esforço para adaptar os conteúdos da ISO 19650 à realidade da estrutura do mercado brasileiro da construção civil. Estrutura de dados para catálogos eletrônicos de produção para sistemas prediais. Encontra-se publicado, está diretamente referenciada na ISO 16757, tem como principal objetivo fornecer a estrutura de dados para catálogos eletrônicos de produto, a fim de transmitir dados de produtos de instalações prediais, automaticamente, para modelos de aplicativos para sistemas prediais. É uma norma, foi vista, no entanto, como uma base diretamente relacionada a desenvolvedores de softwares, aplicativos e soluções de tecnológica para suportar a geração e estrutura de dados e catálogos eletrônicos. No entanto, é essa base que vai dar subsídio para todos os players
relacionados às fases, utilizar essas informações e reconhecer como que fica a dinâmica disso ao longo dos seus projetos. O último item é diretrizes para bibliotecas do conhecimento e bibliotecas de objetos. Referenciada totalmente na 16.354, o objetivo principal é distinguir as categorias de bibliotecas de conhecimento e estabelecer as bases para estruturas uniformes e conteúdos dessas bibliotecas, assim como a uniformização do seu uso. Esses dois últimos itens que eu acabei de anunciar, eles haviam sido publicados em meados de 2018. Atualmente, eles se encontram em revisão técnica da tradução da primeira publicação, em função de que parte das terminologias que haviam sido traduzidas não estavam sob uma verificação técnica da CE 134 de forma ampla e discutida, para refletir a realidade da terminologia do mercado brasileiro. Esses dois itens, a intenção é que sejam publicados nos próximos meses, será publicados no sentido de revisão e atualização ao mercado, sem necessariamente aqueles que, porventura, tenham adquirido essa norma, ter que fazer a aquisição novamente. Bom, gente, então, um resumo da normalização BIM no Brasil reflete esse conjunto de normas, são temas muito importantes. Até então, eu diria, final de 2018, muito se falava da ISO 12006 e NBR 15965, que é o Sistema de Classificação da Informação. No entanto, nós conseguimos ampliar o debate e remobilizar todo o setor ao longo de todo esse esforço que está acontecendo das diversas ações, que a gente viu aqui vários exemplos delas, e deliberar em plenária na comissão para que esses outros itens de trabalho fossem colocados em ritmo de aceleração da elaboração dos conteúdos que já estavam sendo estudados. Hoje, a formação da organização, da estrutura organizacional da CE 134, ela reflete esse grupo de normas. Cada um desses temas estão sendo tratados dentro de um GT específico. Esse GT, a partir do instante que o tema foi deliberado e consensado na plenária, eles são compostos por uma equipe técnica totalmente identificada, com participação ampla de todos os players e partes interessadas da cadeia da construção civil nacional. E hoje conseguimos acelerar um pouco essa discussão de o que é que já está deliberado, consensado para a produção do documento técnico e o que ainda ficaria como tema de estudo para a gente levar para as plenárias para deliberar. Eu vou aproveitar o espaço para reforçar o convite a todos os participantes para que se aproximem, e principalmente, com uma abertura que foi dada tanto pelo Coronel Luque quanto o Anderson Alvarenga, que está lá do Uruguai, convidar aqui o setor de infraestrutura para vir participar com maior efetividade das discussões de normalização, pois hoje a realidade é que esses temas todos refletem, em grande parte, terminologias, classificações, requisitos e parâmetros e processos relacionados à edificação. No entanto, quando a gente vai abordar esses temas para projetos de infraestrutura, há uma certa lacuna de participações e de conteúdo, um pouco a exemplo do que a gente viu na apresentação do BIM Fórum da Finlândia, que infraestrutura correu um pouco depois do que já havia sido desenvolvido, a exemplo do que o professor Toledo falou há pouco sobre a mobilização e a participação dos atores, isso tem se refletido de algum modo também na CE 134. O que a gente pretende fazer é apoiar esse momento de concatenação de esforços e mobilização e colocar todos na mesma página o quanto antes possível. Por isso fica o convite, o setor da infraestrutura, se aproximem, estamos organizados para receber e dar vazão nas demandas, e a exemplo do que acontece, por exemplo, no sistema de classificação, dentro do GT que está desenvolvendo isso, tem um GT de infraestrutura, liderado pelo Ivo Marnard, do metrô, acho que a maioria aqui o conhece, e está lá tratando de terminologias do sistema de classificação relacionadas aos termos para o setor de infraestrutura. Esse trabalho que foi desenvolvido no ProArt do DENIT foi entregue à comissão. A comissão está fazendo a concatenação desses dados para publicar junto nas versões publicadas da norma. A gente espera que isso aconteça nos demais grupos de trabalho e que a gente possa suavizar esse caminho. Vou destacar aqui uns dois últimos itens do nosso programa de normalização.
Há uma inovação em desenvolvimento, que pretende a ABNT publicar ao mercado o desenvolvimento de um sistema de gestão de termos digital e automatizado, para que essa digitalização também faça parte agora de processos de normalização e revisão. E também iniciamos a nossa participação desde janeiro como PMembers no ISO TC 59, é o Comitê Técnico, Subcomitê 13, que trata do desenvolvimento em BIM. BIM não é estático, ele está em claro desenvolvimento. Representa, assim, um salto tecnológico para todo o setor de construção civil, de todos os mercados. E também é tratado dentro desse Subcomitê 13 os assuntos relacionados à transformação digital do ambiente construído. Nós pretendemos trazer isso para as pautas e para o Programa de Normalização Setorial em nome da CE 134, e já fizemos isso com a nossa indicação para PMembers nesse subcomitê. Nos aproximamos, fomos muito bem recebidos e estamos lá trocando muita figurinha com o pessoal da ISO também, a exemplo de outros organismos de normalização setorial em vários países do globo. Pessoal, era isso. Muito obrigado. Obrigado pela participação e pelo convite. Contem conosco, ficarei à disposição. Obrigado. Fique à vontade. Muito obrigado ao senhor Rogério Moreira por sua apresentação. Já permanece conosco aqui para a nossa mesa redonda, para a qual eu convido novamente à frente a senhora Thalita Saito e o senhor Eduardo Toledo. Para moderar esta mesa redonda, eu convido ao palco o engenheiro civil pela Universidade de Brasília, com pós-graduação lato sensu em especialização em negócios para executivos pela FGV e a ESP, pós-graduação lato sensu MBA Finanças, IBMEC, vice-presidente do Sinduscom DF, presidente da Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade, Comate, CEBIC, o senhor Dionísio Clavdianos. Ainda compondo a nossa mesa redonda, eu convido o senhor Eduardo Nardelli, graduado, mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde atua desde 1986 como professor adjunto e pesquisador, tendo sido coordenador de pesquisa, extensão e educação continuada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo daquela universidade. Atualmente é líder do grupo de pesquisa, teoria e projeto na era digital. Foi articulista das revistas CADesign e AIU. Foi presidente da SIGRAD, Sociedade Ibero-Americana de Gráfica Digital, vice-presidente nacional de arquitetura do Sinaenco e presidente da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, conselheiro suplente do CAL São Paulo e é atualmente vice-presidente de arquitetura do Sinaenco São Paulo. Seja bem-vindo. Convido também o graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela USP, professor assistente da Universidade Federal de Sergipe, no Departamento de Engenharia Civil, e cursando doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na Universidade Federal de Alagoas, onde está finalizando sua tese na área de eficiência energética no BIM. Foi um dos responsáveis pela transição e instalação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil e em Sergipe, sendo presidente do CAL Sergipe em 2012, conselheiro federal suplente do CAL-BR de 2015 a 2017, sendo reeleito para conselheiro federal titular de 2018 a 2020. Atualmente, coordena a Comissão de Relações Internacionais, CRI, do CAL-BR. O senhor Fernando Márcio. Bem-vindo. Tem a palavra para a condução dos trabalhos dessa mesa redonda, o senhor Dionísio Clavdianos. Boa tarde novamente, quer dizer, boa tarde pela primeira vez, né? Primeira vez que eu intercedi aqui foi bom dia. Até em respeito ao horário, né, e ao público, a plateia já mais diminuta, mas que
bastante interesse tem no tema, vou pedir a todos que estejam aqui, a gente seja realmente bem objetivo e cumpra o horário estabelecido. E em respeito aos companheiros do Sinaenco e do CAL, foi combinado assim, cada um passar a sua mensagem acerca do que cada uma das entidades está promovendo no que diz respeito à difusão do BIM. Então, eu pediria ao engenheiro Eduardo Nardelli que fizesse a primeira colocação. Muito obrigado, boa tarde. Vou fazer de conta que você me chamou de arquiteto e vou falar sobre o que nós estamos fazendo no Sinaí. Bom, o decreto 9377 transformou o BIM numa realidade no Brasil e todos nós, no nosso setor de projetos, compramos a ideia e estamos promovendo, evidentemente, encontros para disseminação deste conhecimento, basicamente uma atividade chamada Precisamos Falar sobre BIM. Todos os meses a gente leva um case lá para conversar a respeito e temos feito, desde o ano passado, vamos fazer esse ano de novo, um seminário internacional sobre esse tema, trazendo experiências brasileiras e, evidentemente, de fora também. Nós temos uma preocupação básica que é a seguinte, e eu agradeço, inclusive, o Paulo Sanches, que coordenou a mesa anterior, pela questão levantada. BIM não é só 3D. BIM é um trabalho colaborativo e interdisciplinar. E, nesse sentido, quando a gente olha para o marco regulatório das contratações de projetos e obras do Brasil, nós verificamos que nós temos 4 documentos ou 4 atos, que são leis, que regulam essa matéria. Nenhum deles exige o projeto completo. E todos eles falam na contratação por leilão de preços. Então, nós queremos saber, né, a nossa preocupação é como é que nós vamos evoluir disso que temos para o que precisamos, que é muito parecido com o que nós chamamos de Integrated Project Delivery, que é a realização de um projeto integrado. O atual PL 1292/95 está em discussão na Câmara para substituição desse marco regulatório, não atende isso. Então, eu acredito que uma das pautas que o Fórum poderia adotar como discussão é como é que nós vamos fazer essa integração entre projeto e obra a partir do BIM, quando o BIM se torna realmente adotado em todo o setor público brasileiro. Muito obrigado, era isso que eu queria dizer. Obrigado, Eduardo. E, em seguida, eu gostaria de passar para o pessoal, para o companheiro do CAL. Boa tarde a todos. Já estamos avançados na hora do almoço. Vou tentar ser breve. Primeiro, eu queria agradecer ao CEBIC a oportunidade do CAL estar presente nesse evento e inserido nesse debate. O CAL está na sua 3ª gestão. Temos 7 anos e meio aí de existência, propriamente dita. Somos mais novos que o BIM, bem mais novos que o BIM. Nossa lei cita claramente que precisamos pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo no Brasil. E, dentro desse sentido, nada melhor do que melhores projetos integrados, melhores desenvolvidos no BIM. Nós temos a percepção que os escritórios e os profissionais de arquitetura já abraçaram o BIM, pelo menos na sua etapa inicial ferramental. Os recém-formados, os médios e grandes escritórios já estão adotando o BIM. Precisamos avançar para os processos em BIM. Fizemos uma pesquisa recentemente, foi divulgada semana passada, entre outras coisas, citou que 36% dos entrevistados usam uma ferramenta de modelagem BIM durante o seu processo de projeto. Achamos esse número significativo e pretendemos aprofundar mais. Já combinei aqui com o colega Eduardo para desenvolvermos uma pesquisa em conjunto para aprofundar mais essa real situação dos escritórios e profissionais no uso do BIM.
Esse seria um dos próximos passos. Melhoria da competitividade, mobilidade profissional. Estávamos ontem num evento em São Paulo que tratava da mobilidade profissional. Discutíamos com colegas chineses, colegas italianos, coreanos. Em todos os países, o BIM é a principal ferramenta. Precisamos avançar mais nesse sentido. Fico muito feliz com a criação do Fórum Brasil de BIM, colega Eduardo, e das estratégias BIM que o governo brasileiro está adotando. Teremos um evento internacional final de outubro sobre BIM na prática. Queremos discutir, ver as experiências que estão ocorrendo nos escritórios brasileiros, saber como é que estão sendo, trazer isso para que os outros escritórios se estimulem. Trazendo também colegas de escritórios internacionais, chineses, americanos, europeus. Esse evento está sendo desenvolvido com o Conselho de Arquitetura aqui do Distrito Federal, o SEBRAE Nacional e a Câmara BIM, Câmara Brasileira de BIM, o CEBIM, com o colega Alexandre Justo aqui presente. Temos muitos desafios pela frente. Um dos principais, creio eu, é fazer essa integração de projetos com as outras disciplinas, com as outras profissões. Precisamos conversar mais. Precisamos evoluir nos processos, no controle da obra, nas simulações. Precisamos entregar melhores obras, melhores edifícios. É isso nossos objetivos. E também um dos grandes objetivos nossos é fazer com que esse processo chegue ao pequeno escritório. Não só os grandes, que imagino que tenham uma adoção mais rápida, mas aos pequenos escritórios, ao profissional autônomo, a grande maioria das obras no território brasileiro. Mas fico feliz com o resultado desse seminário. Acreditamos que estamos no ritmo certo, na linha certa, mas precisamos apressar o ritmo. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando. E parabéns ao Sinaenco e ao CAL pela cada um da sua forma está tentando fazer um trabalho interessante no sentido da disseminação. Vamos passar rapidinho as perguntas. Thalita está com problema de agenda aqui, e são poucas. Houve realmente era esperado isso, é a representante do governo, e a gente espera muito nesse sentido de ações desse lado. Então, tem algumas perguntas aqui, Thaís, o Eduardo, que vieram todas pela internet, por isso que eu estou olhando aqui no celular. O evento da gente está sendo transmitido ao vivo, através do Facebook, né? Então, Thalita, nessa discussão, o que cabe aos órgãos públicos desenvolver e o setor privado em relação ao BIM? Vou te falar logo todas, aí é você, né? Pelo menos no que você fixar, você tal. Quais ações já estão sendo empreendidas para concretizar o objetivo 3? O que mudou com a mudança governamental dentro do roadmap? E como a demanda será estimulada nos níveis estaduais e municipais? E, por fim, sobre indicadores, né, que você deve ter tratado. Quais são os dados iniciais para saber que meta será alcançada? Aí ele fala a respeito do custo que se tem de construção civil e como vai se medir no sentido, entendo que seja isso, né? Você tem um custo hoje, por metro quadrado, talvez, que ele esteja colocando, ou no índice SINAP, não sei, e como é que isso pode ser medido no futuro, se de fato está sendo efetivo. Muito bem, obrigada pelas perguntas. Bom, vamos, eu acho que começar do final para o começo, tentar ser bem breve aqui, mas em relação às métricas, os indicadores e metas que nós estipulamos, foi por meio de uma parceria que nós temos com a FGV Projetos, que tem nos auxiliado desde o início. Fizeram uma série de estudos, né, e métricas para nos auxiliar na projeção, né? Nós projetamos, frente ao que nós temos hoje, fizemos um panorama de como que está a disseminação do BIM hoje, projetamos com as mudanças que nós pretendemos fazer e chegamos naquelas metas para 2028.
O intuito é termos grupos de controle. Esse trabalho vai ser continuado, né? A gente está tentando continuar essa parceria com a FGV, com a BDI, nesse sentido, para a gente acompanhar, ao longo do processo, a implementação de medidas e o impacto que estão dando no mercado cada medida que foi implementada. Então, isso tudo está no âmbito da estratégia BIM-BR. Tem uma pergunta específica em relação ao objetivo 3. Eu vou pegar uma cola aqui, porque de cabeça eu não sei qual que é o objetivo, mas é condições favoráveis para investimento público e privado em BIM. Isso aqui é muito de olhar para o nosso ordenamento jurídico, nosso ordenamento técnico, né? Se tudo que temos firmado hoje, as regras vigentes, não tem nada que obsta ao investimento em BIM. Está sendo feito, contratamos uma série de estudos, fizemos um pente fino na Lei 8666, por exemplo, que foi um desses estudos, para ver se não tem nenhuma nuance na lei que poderia ser um óbice para a gente efetivamente demandar fortemente em BIM. Chegamos, felizmente, à conclusão que não há um óbice. Claro, tem algo a ser aprimorado. A lei é viva, né? Eu acho que é normal nós aprimorarmos, mas não tem um impedimento legal para que esses editais possam exigir aquilo que a gente está planejando aqui para o escalonamento. Me ajuda a lembrar as próximas perguntas, por favor. Como a demanda será estimulada no nível de Estado e município? Isso está sendo feito aí com a parceria com os estados e com os municípios, né? De acordo com o Pacto Federativo, que está na Constituição. O governo federal as competências são bem delimitadas entre federal, estadual e municipal. Então, as obras que são de competência dos municípios, as obras que são competência do estado, eles têm faculdade de exigir, né, o BIM ou não. Então, a gente está fazendo um programa de sensibilização, estamos assinando protocolo de intenções para trazer os estados e os municípios para perto do governo federal e auxiliá-los da melhor maneira possível para fazer uma boa demanda, porque exigir o BIM, gente, também não é nada trivial, né? A gente precisa pensar muito bem, a gente precisa planejar muito bem, precisa estar muito claro do que nós estamos querendo, né? Que uso que nós estamos querendo, que BIM é esse que a gente está querendo, para saber exatamente pedir corretamente no edital e receber o produto adequado. Mudou alguma coisa com a mudança de governo dentro do roadmap? Não, pelo contrário, a gente tem cada vez mais um maior apoio dessa gestão. Isso ficou sempre uma dúvida no começo, como que essa nova gestão vai lidar com a estratégia BIM-BR, e isso foi muito bem aceito pela essa nova gestão. Eles ficaram impressionados com o que pode rapidamente trazer isso para a sociedade brasileira. Ou seja, venho aqui representando o governo federal e reafirmando a prioridade da política e a importância da gente trabalhar em conjunto para a gente lograr êxito e rapidamente, né, a gente conseguir atingir as metas planejadas. Tá. E a última, você já falou que cabe muito ao Estado, você pode sugerir alguma coisa que cabe ao privado, na relação ao setor privado, na relação ao BIM? Bom, a sugestão que fica aqui é prestar bastante atenção no escalonamento que foi mostrado aqui, porque esse realmente é o foco de trabalho que eu acho que a gente tem que trilhar ao longo desses anos. Né? Se a gente está falando que a gente vai focar em projeto, valeria já um esforço muito grande na capacitação profissional, né? Na questão da infraestrutura para entrar nesse novo mundo. Eventualmente, você tem que pensar num hardware adequado, num software adequado, infraestrutura de dados é importante também. Né? Toda essa ambiência que é fundamental para a gente se preparar e prestar um bom serviço. Isso do lado do setor privado, que também cabe ao governo. Isso tudo também cabe ao governo. Então, nós estamos aqui estamos nos preparando, né, que são recursos humanos, recursos físicos, tecnológicos, softwares e hardware, e esses demais fatores que são importantes para a gente atuar bem nesse cenário. Obrigado, Thalita. Rogério, tem uma do Ricardo para você. Qual a relação dos produtos entregas do grupo de trabalho para classificação de infraestrutura que diferencia da ANBR 15965? Obrigado pela pergunta. Você pode repetir, Dionísio, por favor? Qual a relação dos produtos entregas do grupo de trabalho para classificação de infraestrutura que diferencia ou diferenciada da NBR 15965?
Com a relação... O Ricardo está aqui? Sim, a relação dos grupos de trabalho, entendi. Acho que ele está se referindo a essa questão da interface que existe dos termos aplicados à infraestrutura e o que tem sido desenvolvido no sistema de classificação até então, que a gente falava que tem muito contexto de edificações. Certo, Ricardo? Tá, ok. O que diferencia, por exemplo, falando do sistema de classificação, muitas das terminologias apresentadas nas diversas tabelas que compõem as 7 partes da norma se referem a partes de projetos, sejam eles partes de construções, sejam elas na fase de projeto, na fase de planejamento, na fase de construção ou na fase de pós-obra, que estão relacionadas às várias partes do objeto construído. Quando o estudo para sistema de classificação está amplamente baseado em edificações, a ausência de participação de players de infraestrutura faz com que um sistema possa ficar não tão aplicável para o setor da infraestrutura. E o que a gente pretende é que não tenham normas espelhadas para um determinado setor ou para outro, porque é sabido que grande parte dos termos são comuns. E até os tipos de projetos que é dado no setor de infraestrutura, ora se confundem com projetos de edificações. A gente já viu aqui o caso do Ministério. Então, a ideia é que a gente consiga fazer uma compilação de todo esse conteúdo e deliberar os termos para a publicação das normas em consenso. Da mesma forma, isso reflete naqueles outros grupos que foram citados. Requisitos para objetos, para modelagens em N usos, para o desenvolvimento das normas aplicadas a processos e o suporte a processos das várias etapas do ciclo de vida de um empreendimento, e que, então, esses grupos de trabalho tenham participações de players da infraestrutura para fazer essa compilação de dados. Muito obrigado pela pergunta, Ricardo. E para participar, basta entrar em contato com a gente que a gente organiza a participação junto aos relatores. Obrigado. Gente, para encerrar, e em respeito aos 3 palestrantes que tem aqui, tinha uma pergunta que, em princípio, seria endereçada para a Thalita, eu esqueci, mas faço para eles, e aí cada um deles, de forma bem objetiva, eu peço 1 minutinho por aí para responder essa pergunta que, para mim, é muito fácil. Como avançar do patamar de projetos BIM para obras BIM em apenas 3 anos, mudando uma indústria de tão grande porte, historicamente, extremamente manual? Mais fácil do que essa, eu acho que em 1 minuto cada um dá a sua opinião. O primeiro... Sim. Não, mas vou fazer só para os 3. Só para os 3, por só conta que cada um já... Esse é um grande desafio, né? Fazer chegar isso no processo de execução de obra e integração. Eu acho que a gente vai precisar muito mais do que o governo impulsionando, do que as prefeituras, do que o CAL, mas sim de uma percepção da sociedade que esse é um processo que melhora, que dá mais transparência, dá maior controle e melhor qualidade no edifício final. Essa é a minha percepção. Eduardo Toledo. Eu acho que as coisas não são necessariamente sequenciais, né? Hoje, nesse momento, existem dezenas de construtoras que estão aplicando BIM na obra, em processos que a gente chama de pré-obra, né? De planejamento, de orçamentação, com N usos que a gente tem dentro do canteiro, isso está acontecendo. Então, a hora que o que prevê a estratégia é que o governo passará a exigir, a partir de 2024, também a aplicação na obra. A gente espera que até lá, desde quando é que começou a 5? Há muito mais tempo. E outras, antes até das 5, né, estão desenvolvendo como usar o BIM na obra, né? Até lá, 2024, elas vão estar maduras o suficiente para começar a atender uma demanda específica do governo nesse ponto. Eduardo, você do Sinaemco, tão importante. Bom, eu queria me referir a um artigo da Mônica de Boll, do Estadão de ontem, que diz o seguinte: o Brasil está vivendo uma crise sem crise. Nós não temos crise, não tem inflação, nós não temos crise na balança de pagamento, nós temos a 3ª maior reserva de dólar do mundo, mas o que está faltando para o Brasil é uma agenda de investimento. O setor precisa saber o que vai acontecer.
quais são as obras que estão previstas, quais são os trabalhos que nós vamos ser contratados, em quanto tempo isso vai acontecer e como é que nós vamos receber o pagamento dessas coisas. A partir desse momento, é muito rápido essa formação de equipe, esse não é o problema. Nós precisamos saber qual é a agenda, quando é que vai ter investimento, como isso vão acontecer e como é que nós vamos ser remunerados a partir do momento que eles começarem a acontecer. É só isso. Gente, eu agradeço os 5 palestrantes. Realmente, assim, eu estou vendo aqui, a gente atrasou 1 hora num evento de 4 horas e 40, que estava previsto para terminar às 12h40, e 3h40, a gente atrasou em 1 hora, realmente foi demais. Agradeço, claro que não foi por nada, os debates aconteceram, todo mundo discorreu sobre assuntos de muita importância, mas até por conta de respeito à Thalita, que tem reunião, outros têm compromisso, de fato eu vou, da nossa parte, encerrar, agradecer os palestrantes dessa mesa, convidá-los para novos seminários, novos projetos, qualquer tipo de parceria que julgarem importante no sentido de disseminação da inovação. Agradecer a vocês, notadamente aos que ficaram até o final, e passar para o mestre de cerimônias, ele fazer o encerramento aí e alguns informes que são importantes. Muito obrigado, senhor Dionísio. Muito obrigado a todos os nossos expositores. E a coordenação do evento tem um último informe importante a todos os participantes, lembrando que os certificados digitais do seminário serão enviados aos e-mails cadastrados na inscrição do evento. Portanto, não deixem de assinar a lista de presença e conferir o e-mail de cada um de vocês. Com a devida autorização, estão encerradas as atividades do 2º Seminário Internacional BIM-CEBIC. Agradecendo a participação de todos, tenham todos uma excelente tarde. Obrigado.